dia 25 de julho, a agência sindical completa 31 anos. Eu estou aqui ao lado do seu coordenador e fundador da agência sindical, João Batista Franzin. Franzin, a pergunta que não quer calar, por que você criou a agência sindical? Então, Ariane Soares, que é uma das integrantes aqui da agência, uma das integrantes fundamentais da agência, foi, como tudo na minha vida, meio por acaso, sabe? Eu trabalhava em sindicatos na região de Americana e eu sempre fui um assessor que foi muito ativo assim, nos contatos com as direções, sempre procurei influir, no bom sentido, na linha de atuação das direções, e não é toda a diretoria que gosta disso. E o Sérgio Gomes, o Sérgio Dalboré, me disse assim: mudou a diretoria do sindicato grande, e esses caras não vão entender o seu jeito de atuar. Portanto, é melhor que você comece a trabalhar fora da entidade. E como naquela época eu tinha uma relação muito grande com várias entidades de Campinas e região de São Paulo, eu resolvi criar a agência sindical para ser, digamos, um escritório de trabalho, né, que continua até hoje dessa forma, é o nosso local de trabalho, e também para que no trabalho houvesse a devida distância, eu não fosse um funcionário a mais daquele sindicato, sem deméritos dos funcionários, mas para que houvesse uma necessária distância entre o assessor e os assessorados. Então foi por isso que foi criada a agência sindical. Agora, Franzin, antes de você criar a agência, o que você fazia na área, né, jornalística? Menino, eu já fiz de tudo, já trabalhei na roça, já cuidei de gado, já fiz cerca, já colhi café, já fui operário fabril em Americana, aqui em São Paulo também, né, numa metalúrgica. E depois eu enveredei pelo jornalismo e trabalhei na Folha, na revisão da Folha, trabalhei em editoras, eu gosto muito dessa parte de livros, e fui assessor de imprensa do Dr. Valdemar Tebaldi de Americana, dirigi 2 jornais diários lá em Americana. E como eu disse que as coisas acontecem por acaso, um belo dia eu estava na casa da minha mãe, tocou o telefone e atendi, era o Dr. José Rodrigues Azenha Sobrinho, um advogado com quem eu havia trabalhado na Prodan, que é a empresa de economia mista de Americana, era na época, e ele me disse: olha, o sindicato da borracha, os trabalhadores na indústria da borracha, está precisando de um jornalista, você não quer lá falar com o Chiquinho, o presidente? Eu falei: vou. E aí eu comecei lá trabalhar no sindicato da borracha no dia 2 de maio de 85, com carteira registrada. Foi um trabalho que deu resultado, e em seguida fui chamado para trabalhar para o sindicato dos têxteis, e desde então não parei mais. E, Franzin, naquela época, como é que estava a parte do sindicalismo e também a questão econômica? Bom, o Brasil vivia um período de transição entre a ditadura e a democracia, portanto havia uma sociedade civil muito organizada, muito ativa, com objetivos olhando para frente, né, buscando o regime democrático, e já havia o movimento pró-constituinte, e a Constituição foi promulgada depois de 1988, então havia uma efervescência social muito grande. O Brasil é um país que sofre seguidas crises econômicas, esta atual é a mais grave de todas, mas também vivíamos crises, né? E o sindicalismo estava se reorganizando após a ditadura, porque a ditadura durou até 85, e a eleição foi em 89 e a Constituinte em 88. Então muitas coisas aconteceram e que fizeram o sindicalismo se reorganizar. Era um período de ascensão sindical. Quero destacar uma coisa muito importante: a simplicidade dos dirigentes, a honestidade dos dirigentes e o compromisso deles com as suas categorias. Tá certo. E naquele momento, né, você adotou uma conduta para a agência. Aquela conduta, ela permanece até hoje? Qual que é a ideia, a linha editorial da agência? Bom, eu penso que na vida a gente tem que procurar ser coerente, embora ninguém de nós consiga ser coerente a vida inteira, né? A agência é um ambiente de trabalho. A agência é uma empresa de prestação de serviços. Eu sou o dono aqui da agência por acaso, porque o mundo vive numa fase da história em que as coisas têm dono. No passado remoto, ninguém era dono de nada. E eu espero que no futuro a propriedade seja compartilhada e que todos sejam donos de tudo, inclusive do conhecimento, não é? Então a agência procura ter essa conduta profissional, ou seja, fazer tudo bem feito e rapidamente. Certo. Acredito que a agência já tenha feito bastante trabalho,
né? Muitas demandas já foram feitas, né? Foram atendidas. E eu gostaria de saber de você o que te alegrou fazer nessa época, nesse período todo, o que te trouxe, o que te marcou, né, nesse período de agência, dos trabalhos feitos pela prestação de serviço da agência. Bom, a primeira constatação que eu faço é que a minha profissão de jornalista me propiciou dignidade na minha vida pessoal, ter um padrão de vida razoavelmente confortável, muito, muito, muito acima da média dos brasileiros. Foi a minha profissão que me propiciou. E a agência sindical foi um instrumento, digamos, que nos últimos 31 anos propiciou isso. E então, eu quero, a propósito, fazer o agradecimento aos dirigentes sindicais que compreenderam a importância de ter assessoria de imprensa, né? E de valorizar os profissionais. O que marca é uma marca constante, é fazer jornalismo sindical com qualidade, com agilidade e sempre procurar valorizar a instituição sindical, o papel dos dirigentes e a importância das categorias profissionais na vida da nação. Eu estou com 2 jornais na mão aqui, né? Deixa eu até mostrar um aqui. Esse foi o primeiro jornal que eu fiz para os borracheiros de Americana em 85. Vocês vão ver que ele já está amarelo, porque é de 85. E como ela era feita, os títulos eram feitos em letra 7 e o texto era composto numa máquina de como se fosse uma máquina de escrever, uma Composer IBM, depois a gente fazia o pestap, colava, fazia o fotolito, etc. Né? E curiosamente já diz aqui, já começou a campanha salarial, sexta tem assembleia, tem uma matéria, o dia em que a Goodyear parou, e um balanço do sindicato de 79 e 85, o sindicato cresceu com a categoria. Eu quero deixar registrado este primeiro jornal que eu fiz todos os textos, a diagramação, o pestap, só faltou rodar o jornal na gráfica, coisa que eu não saberia fazer, que eu não sou gráfico. E este jornal aqui, que é o do Carro Forte, do Sindiforte, para quem nós trabalhamos há 30 anos, desde 16 de fevereiro de 92, e este foi o mais recente jornal, já estão produzindo outro. Bem, então tem uma marca. A agência trabalha com uma ideia de que saber é poder. E para os trabalhadores precisam saber que existem direitos, quais são esses direitos e como viabilizar esses direitos. Quem é o instrumento que viabiliza os seus direitos? O instrumento é o seu sindicato. Então a nossa comunicação, em síntese, trabalha com essas ideias. Tá certo. Hoje a agência ela conta com um número de clientes para assessoria, né? E também faz outros tipos de trabalho. Eu gostaria de que você falasse a respeito destes clientes e também quem são os presidentes e como é que é o seu relacionamento com esses presidentes. Bom, é claro que numa trajetória de 31 anos você não tem só vitórias, você tem derrotas também, né? A gente tem vitórias e derrotas, do ponto de vista profissional, econômico e político, mas o saldo é positivo. Eu destaco como trabalhos importantes nos anos 80, nós ajudamos a fundar muitos sindicatos e associações na região de Americana, na época da ditadura ainda. Depois organizamos sindicatos que eram muito amedrontados pela ditadura e a gente chegou e deu assessoria e foi qualificando aqueles diretores e o sindicato se transformou numa entidade verdadeira e representativa. Eu também situo como 2 trabalhos que eu gosto muito de citar, que foi o trabalho para a Federação dos Vigilantes do Estado de São Paulo. Trabalhei 18 anos, a agência trabalhou 18 anos, e os metalúrgicos de Guarulhos e região, para quem nós trabalhamos há quase 22 anos. Mas nós não trabalhamos só para categorias obreiras. Por exemplo, nós trabalhamos para a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Na época, o procurador-chefe não era ninguém mais, ninguém menos que o Michel Temer. Então, a gente trabalha também para categorias que não são obreiras. O meu relacionamento com os dirigentes é um relacionamento de confiança. Você não pode ir ao médico no qual você não confie. Você não pode contar com um advogado no qual você não confie. E um dirigente sindical não pode contar com um assessor de imprensa, assessor político, em relação ao qual ele não tenha certeza, clareza e segurança. Portanto, a minha relação com os dirigentes é uma relação muito... tem a relação pessoal, profissional, mas é uma relação muito verdadeira. Eu digo aos dirigentes o que eu penso
e às vezes eu concordo com os dirigentes, às vezes eu não concordo. A gente sempre faz o trabalho conforme a orientação da diretoria, embora já houve casos em que nós dissemos para o dirigente: nós vamos fazer isso porque vocês estão pedindo e insistindo e persistindo, mas esse trabalho não vai dar certo, está errado, depois vocês vão colher o fruto do erro. Tá certo. Franzin, tem uma frase que você utiliza muito, que é: comunicação é agilidade. Explica para quem nos assiste por que você sempre diz isso. Bom, porque a comunicação, ela pulsa no ritmo da vida real. E a vida real é muito urgente, muito rápida e surpreendente. E também não é em linha reta. Então a comunicação, ela tem que ter esse par e passo com a vida real. Então não existe eu vou fazer amanhã na comunicação. A demanda tem que ser feita hoje. E eu vou te dar um exemplo recente. O prefeito de Guarulhos, o Guti, ele criou lá um imposto, uma taxa do lixo, que gerou uma reação muito negativa na sociedade. O sindicalismo inteirinho combateu, alertou que era errado, que impunha um sacrifício à população em época de crise e tal. Nada disso funcionou. Muito bem, agora, dado o desgaste em razão de outras coisas, ele recuou na sua intenção. Eu estava trabalhando aqui na agência, era umas 8 da noite. Eu imediatamente peguei a informação, apurei, liguei para um dirigente, eu mesmo que estava aqui, eu estava sozinho inclusive, postei no Facebook e já compartilhei com as redes sociais, já mandei nos grupos de WhatsApp, então todo mundo já pôde compartilhar assim em tempo real. É por isso que eu digo que comunicação é agilidade. Não existe dia seguinte na comunicação, faça tudo hoje. E eu gostaria que você falasse, né, o que a agência oferece hoje para o cliente. Desde um material impresso até um trabalho em rede social, enfim, que você desse uma explicação, o que a agência faz. Bom, a agência ela vai se transformando com o tempo, naturalmente. Eu sou de uma geração que já passou por várias mudanças tecnológicas na área da comunicação. Trabalhei em jornal com linotipo, depois com fotocomposição, depois quando chegou a editoração eletrônica e agora, de alguns anos para cá, vieram as redes sociais. Eu tenho noções das redes sociais, mas quem domina as redes sociais é você, né? A Ariane, a Gisele, o Renato, o pessoal mais jovem. É claro que eu sei da efetividade das redes, como é que elas funcionam, se aquela postagem está correta, se aquele vídeo está bem editado ou não, eu tenho noção disso. Mas eu não faço isso, porque é natural que as pessoas mais jovens façam trabalhos e atividades, digamos, mais sintonizadas com as novas tecnologias. Não é? Então, na agência, eu trabalho muito, eu faço muito trabalho cotidiano e, no meu modo de entender, trabalhar significa trabalhar muito e sempre, né? Sou até criticado por isso, só penso em trabalhar, mas é assim que eu penso. O que a agência oferece ao sindicalismo? Primeiro, nós não somos nem tutelados pela CUT, nem pela Força Sindical, nem pelo PDT, nem pelo PT, nem pelo PCdoB, nem pela Igreja Católica, nem pela Igreja Evangélica, nem pelo Templo de Umbanda. Nós temos independência e autonomia. E nós respeitamos a orientação política das direções. Então, conceitualmente, a gente não impõe nada. Não chega assim, querendo, não. Como é que é a entidade? A entidade tem suas características. Nós temos uma entidade aqui, por exemplo, que o presidente é contra o Facebook. É uma entidade estadual, ativa, faz excelentes acordos todos os anos. Eu acompanho há 30 anos e meio exatamente, e ele não quer Facebook. Eles não vão forçar o dirigente a fazer o Facebook, ele não quer. Tem um site que o site é bom, o jornal sai com regularidade, etc. Então, nós trabalhamos naquilo que é impresso, boletins, jornais, panfletos. Nós hoje produzimos muitos vídeos, né? Fazemos reportagens, às vezes eu mesmo saio na rua fazer reportagem quando posso. Nós temos pessoas que editam aqui na agência, a Gisele edita, você edita, o Renato edita, né? O Rafinha, que é nosso colaborador fixo, edita. Nós trabalhamos com uma equipe pequena, enxuta, muito competente e nos servimos de gente muito boa para nos prestar serviço. Então a gente faz vídeos. Nos metalúrgicos, por exemplo, a gente assumiu o compromisso de fazer um vídeo diário e nós temos seguido esse compromisso, hein? A gente está conseguindo fazer um vídeo todo dia.
e a gente faz boletins específicos, jornais regulares, boletins eletrônicos. A agência tem um repórter sindical diário, em que a gente dá espaço para todas as entidades, independentemente da corrente. Nós temos o nosso site. Nos metalúrgicos, ao Expresso Metalúrgico é semanal, né? Então, e que vai para o grupo de WhatsApp, por e-mail, etc. Nós basicamente oferecemos, portanto, comunicação sindical, mas também fazemos campanhas. Por exemplo, uma entidade, ela entende que precise fazer uma campanha de sindicalização. Aí nós nos sentamos com o dirigente ou com os dirigentes, discutimos uma campanha, a sua durabilidade, aliás, a sua duração, os materiais que nós vamos utilizar, os materiais que tratem diretamente da campanha, as abordagens que elas são, digamos, integrantes da campanha, mas não são abordagem direta. A gente também faz eleições. Eu tenho uma experiência, aqui sem querer ser cabotino, muito boa em eleições sindicais, né? Já ganhamos eleições impossíveis de ganhar, que se dizia que era impossível, sem roubalheira, sem bate-pau, nada. Fomos lá, ganhamos as eleições, sobretudo por causa da comunicação. A gente faz campanhas, por exemplo, sociais, ajuda em campanhas sociais, como tivemos Natal Sem Fome ano passado, tivemos uma campanha de arrecadação de cesta básica, de sindicatos parceiros nossos. Depois, campanha do agasalho, da roupa e agasalho para as pessoas que vivem, famílias carentes, campanha de doação de leite. Enfim, esse trabalho social é um trabalho que a gente gosta muito de fazer também, e a agência assessora as entidades, produz materiais, entrevistas, vídeos, que ajudem, digamos, a potencializar as campanhas. Outra coisa, a agência faz assessoria de imprensa, e nós somos muito criteriosos na assessoria de imprensa. A gente não fica vendendo pauta e forçação de barra, não. Ou entendemos que a matéria tem peso, tem densidade e condições de ser publicada, ou nós não trabalhamos na divulgação, para não ficar enchendo o saco do jornalista que está ocupado lá na redação, levando release para ele que não serve para nada. Então, hoje mesmo você vê alguns jornais que publicaram matérias nossas, porque são matérias de conquista de PLR, que beneficiaram mais de 620 trabalhadores, botaram o dinheiro na mão do trabalhador. Então, é isso. Tá certo. Você encerrou falando de uma conquista, e eu gostaria que você dissesse, apontasse algum fato marcante neste tempo todo, nestes 31 anos de agência sindical, algum fato vitorioso que marcou aí a sua trajetória. Bom, para não ficar falando de coisas assim do passado, longínquo, vamos falar de uma vitória recente que nós tivemos em 2021, que foi a derrota do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, desavisado, desinformado, arrogante, sem conversar com as pessoas, inventou lá uma iniciativa no Congresso Nacional que acabava com o emprego dos frentistas, porque ele tornava sem efeito a Lei 9956 do ano 2000, que era uma lei que o autor é o Aldo Rebelo, né? Então deputado pelo PCdoB, mas foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e é uma lei que protege quase 500 mil empregos dos frentistas. E o Kim, do nada, né, desligado do mundo real, apresentou uma emenda lá, uma iniciativa que botava esse povo na rua, numa época de crise, de desemprego, de fome no Brasil, quer dizer, o cara é sem noção, né? Aí nós fizemos uma campanha contra ele, ninguém acreditava que ele fosse derrotado, pois ele foi derrotado. E a comunicação foi decisiva para derrotar o Kim Kataguiri, né, e outros que tinham o mesmo pensamento. Depois houve outras vitórias também, e manutenção do emprego dos frentistas e das frentistas do Brasil. Então eu queria citar esse exemplo como uma experiência bem sucedida da comunicação, apoiada pela diretoria da FENEPELSPET, pelo Eusébio, que é o presidente, pelo Luiz Arraes, que é o presidente estadual aqui, pela Thelma Cardia, que é presidente do sindicato da categoria em Guarulhos, pelo Chico, presidente do sindicato dos frentistas de Campinas e região, pelo Rivaldo, presidente do sindicato aqui
de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, do Paraná, enfim, o Severino de Pernambuco, eles nos apoiaram e isso deu, digamos, sustentação política para a nossa campanha de comunicação vitoriosa. Certo, perfeito. Para encerrar, eu gostaria que você dissesse o que te traz alegria em ser o fundador da Agência Sindical. Bom, eu quero dizer que eu não tenho vaidade, porque eu entendo que trabalhar e viver, trabalhar e existir são sinônimos, né? O que mais me alegra é poder empregar pessoas, é poder pagar o salário no meio do mês ou no fim do mês, é não dever para pessoas. Gostaria de trabalhar assim em condições muito melhores, oferecer salários maiores para as pessoas que trabalham com a gente, condições melhores, que são pessoas muito corretas, muito dedicadas, mas o Brasil vive uma crise muito grande. O sindicalismo foi duramente atacado pelo golpe contra a Dilma, depois pela reforma trabalhista do Michel Temer, pela lei das terceirizações, pela reforma da Previdência, e nós, evidentemente, sofremos as sequelas disso. Agora, o que me alegra é, quando a gente aqui estava numa época boa, a gente entrava uma funcionária nova aqui, e eu via que a menina já estava desempregada há bastante tempo, então ela vinha com aquela roupinha simples. No primeiro mês, ela já comprava uma roupinha nova, eu já via a menina assim, passar aí no Boticário, já comprar produtos de beleza, porque a mulher é vaidosa, né? Então isso me deixa bastante emocionado. Agora, do ponto de vista do trabalho, fazer comunicação profissional, fazer comunicação bem feita, com agilidade, que beneficia as entidades sindicais e beneficia os trabalhadores. Eu sou filho de trabalhadores rurais, eu trabalhei na roça, puxei cabo de Guatambu, eu sei que a vida é dura. A minha vida hoje é uma vida assim, de classe média comparada à vida dos brasileiros. Então, poder empregar pessoas, pagar pessoas, fazer comunicação de qualidade e fazer comunicação que leve a ideia da justiça, da democracia e da fraternidade para o meio dos trabalhadores, é isso que me alegra. Tá certo. E para quem ainda não conhece a agência sindical, como é que essa pessoa deve fazer? Quem ela deve procurar? Bom, na agência nós temos o site www.agenciasindical.com.br. Temos também, você entra no site, tem lá WhatsApp, tem contatos por e-mails, pode ligar nos telefones aqui, ligar a mim, a Gisele, a você, a Tatiane, ao Renato, a todos que compõem a agência, os nossos freelas que eventualmente estejam trabalhando aqui. A pessoa que nos ligar será bem atendida. Tudo que nós queremos é trabalhar bem e fazer do nosso trabalho algo que ajude a melhorar a vida das pessoas, a valorizar o sindicalismo, porque ao valorizar o sindicalismo e melhorar a vida das pessoas, nós estaremos ajudando também a melhorar o Brasil. É isso aí, 31 anos de agência sindical. E se você não conhece a agência, como já disse o Franzin, acesse www.agenciasindical.com.br. Até mais!